Fala galera, Rony Soares aqui para mais um vídeo aqui no canal. Hoje estaremos falando sobre a lição da revista da CPAD, primeiro trimestre de 2020, que fala sobre origem, queda e redenção. O tema de hoje fala sobre o novo homem em Jesus Cristo. Vamos lá para mais um vídeo? Bom, gente, o vídeo de hoje vai falar como texto base lá no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 13, que diz: até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, Adão, como o primeiro homem, né, da humanidade, Adão peca e cai, como a gente já viu nas lições anteriores. Adão peca e com isso se alastra a condenação a todos os homens, a condenação de morte, porque o pecado tem um salário, e como Romanos diz, o salário do pecado é a morte. Então, Jesus vem para fazer essa remissão, para remir o homem, né? Trazer o homem o seu estado original, que é a imagem e semelhança de Deus. E através de Jesus, só através de Jesus, conseguimos essa redenção. Quando se fala em novo nascimento, lembramos logo do Nicodemos, que procurou Jesus e perguntou sobre o reino de Deus, pergunta sobre o reino de Deus. Jesus responde a ele dizendo que necessário era nascer de novo. Não é um nascimento humano, não é um nascimento carnal, mas é um nascimento espiritual. O homem, depois que desobedece a Deus, né, começa a sofrer vários males acarretados e como consequência da sua desobediência, começa a sofrer males. E um dos males é o seu espírito, que deixa de viver, que passa a ser inativo. É por isso que muita gente compra e nunca se satisfaz, porque ela acha que aquele alimento material vai satisfazer aquilo que só a palavra de Deus pode satisfazer no homem. Falando do novo nascimento, Jesus ensina a Nicodemos, né, um renomado doutor da lei, o novo homem não é gerado da carne e nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Tá? No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai. Então, o novo nascimento, ele significa o recomeço, ou seja, a reconciliação de termos comunhão com Deus, uma comunhão plena através de Jesus. Ao aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, o Espírito Santo começa a agir no interior do homem, restaurando para Deus. Começamos a ter características contidas na palavra de Deus. E assim se cumpre a palavra de Deus quando diz que nós devemos andar como Cristo ou como Jesus andou. Jesus é o nosso último Adão, segundo e último Adão. Então, ele é o nosso exemplo de homem perfeito. Homem perfeito, na linguagem aqui, é um homem que tem tanto paz com os homens, tanto paz com Deus, né? É um homem pleno. O homem pleno, ele tem as suas características espirituais, como nós vimos na lição passada, e temos as características humanas plenas.
Então o pecado não tem mais poder sobre esse. Esse agora é gerado nele um novo caráter. Um caráter agora obediente à palavra de Deus. Não tem para onde correr. O desobediente, ele encarna uma velha natureza, a natureza de Adão. E o obediente, ele encarna uma nova natureza, a natureza do Espírito de Deus, a natureza de Cristo. O caráter de Deus é impregnado no caráter daquele que é novo nascido. A religião não molda mais ele. O que molda o caráter do homem é a palavra de Deus, unicamente a palavra de Deus. O nascimento de novo do homem pelo evangelista, como é o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano da salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Primeiramente, nós entendemos que todos, depois do pecado de Adão, todos nós somos criaturas. Nem todos somos filhos de Deus. Esse é o primeiro ponto e o primeiro passo. Nem todos os seres humanos são filhos de Deus. Somos criaturas. Filho de Deus é aquele que se torna nova criatura em Cristo Jesus, que através da fé confessa Jesus como o único e suficiente Salvador e dá a ele o governo de sua vida. Sua vida não é mais governada por suas vontades, mas pela vontade divina, através da palavra de Deus. Em Adão, a nossa vontade é que rege o mundo. A nossa vontade é que rege a nossa família. Agora, em Cristo, é a vontade de Deus que vai reger a família, que vai reger a sua vida, tá bom? O nosso livro de cabeceira será a palavra de Deus. Outro ponto importante que eu vi aqui, é importante ressaltar, é que o plano da salvação, ele já é desde a fundação do mundo, o plano da salvação, ele já foi elaborado. Todo o sacrifício que havia no Velho Testamento apontava para o Cristo, que iria morrer pela humanidade. Toda vez que um homem pecava no Velho Testamento, você encontra isso no início da Bíblia, todo homem que pecava, ele era obrigado a prestar um sacrifício ao sacerdote para que esse pecado ele fosse coberto. O pecado ele não era tirado, o pecado ele era coberto. Ele era absolvido por um tempo, mas aquele sacrifício animal ele não poderia tirar totalmente o pecado do homem. Aquele modelo de sacrifício era um modelo que aponta, a Bíblia diz que é uma sombra das coisas que hoje nós temos e que sabemos, que é o sacrifício de Jesus. Então, cada animal, cada cordeiro, cada boi que morria, né, sendo sacrifício daquele pecado, daquela pessoa, né, para perdão de pecado, era apontado para Cristo, que hoje é o nosso sacrifício. É por isso que hoje nós não devemos sacrificar animal, porque Jesus já veio e já se sacrificou por nós. Já deu a sua vida pela sua vida. Já deu a sua vida para salvar você, para curar, né, as suas feridas, como Isaías diz que ele veio, levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Jesus é o nosso sacrifício perfeito, e é através dele que se inicia o plano de salvação. A maravilhosa doutrina, né? Vamos voltar aqui. Nascido da água. O batismo em água só tem o efeito salvador quando recebido pela fé.
se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar da regeneração, do regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Então, primeiro nascimento, o nascimento da água. O batismo, ele é um símbolo. Nós devemos passar pelas águas do batismo como um símbolo de morte e ressurreição. É um símbolo de morte e ressurreição. Nós recebemos o batismo dizendo e confessando Jesus a partir daquele momento como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu estou confessando Jesus naquele momento. E no momento em que eu sou colocado na água e tirado das águas, eu estou passando por um processo de morte e de nascimento. Quando eu desço nas águas, eu estou testemunhando publicamente que a partir daquele momento eu estou morrendo para mim mesmo e estou nascendo para Deus. Quando você sobe, você está sendo, pela fé, nascido novamente, nascido da água. Ou seja, querido, tem gente, e eu tenho essa experiência com algumas pessoas que eu me relaciono, as pessoas passam por 10, 15 batismos e nunca muda a sua vida. Por quê? Porque, gente, o batismo, ele é apenas um símbolo. Se a convicção não estiver dentro de você, se você realmente, verdadeiramente, não entende ou não tem aquele batismo como algo de mudança de vida, mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança, você só estará tomando um banho num rio, numa piscina, num tanque de batismo. É só um banho, se aquilo não estiver convicto dentro de você. É por isso que você deve ouvir a mensagem da palavra de Deus, porque é a mensagem da palavra de Deus que vai produzir fé em você. Não é eu falando, não é o pastor falando, não é o profeta, não, é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Enquanto você não tiver essa certeza, essa comunhão, essa convicção de fé em Cristo, por favor, não se batize, porque vai ser só um banho de água, né? Se você não fizer com convicção, vai ser igual um monte de pessoas que eu conheço que se batizaram 10 vezes. Toda vez que ele entra na igreja, que ele volta para Jesus, ele se batiza, né? Mas nunca tem a convicção de salvo, porque a palavra de Deus não está nele, a verdade do Evangelho não está nele aperfeiçoada através do Espírito. Ele nunca recebeu Jesus. Então, se você nunca recebeu Jesus, todas as vezes que você entrar num templo, você vai tomar um banho. E todas as vezes que você tomar um banho, nada irá mudar na sua realidade, porque você mesmo não se permite ser transformado pela palavra de Deus, né? Então, vimos o nascimento de Deus, o nascimento da água, e o nascimento do Espírito é a regeneração. Só é possível através da atuação do Espírito na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo se torna possível. Temos aí a genuína conversão. É o que a gente estava falando na parte anterior, de nascer da água, né? O nascimento da água, ele só é eficaz quando há o processo do Espírito regenerando a nossa alma e o nosso espírito para o novo nascimento. Nós só conseguimos ter a convicção a partir do momento que permitimos que o Espírito ele nos regenere, ou seja, nos traga novamente a comunhão com Deus. E trazer a comunhão com Deus, querido, não é fazer mais a minha vontade,
mas é sim cumprir a vontade de Deus estabelecida em sua palavra. Se eu não tiver essa convicção, eu não estou apto a nascer de novo. O novo homem é justo. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante é um justo aos olhos de Deus. Haja vista o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Então, o exemplo do ladrão é sensacional. Nem todos vamos passar pelas águas. Aquele ladrão não passou pelas águas, mas ele nasce de novo porque reconhece em Cristo o Salvador da sua vida. Ele reconhece a divindade, a humanidade e o propósito da salvação. E com isso, Cristo lhe faz uma promessa e diz a ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, o novo nascimento, ele não é algo externo, ele é algo interno. O homem primeiro nasce dentro de si para que depois se evidencie para o lado de fora. Então, a partir desse momento que o homem nasce novamente, ele passa por um crivo, né? Ele perde muitos amigos, porque os princípios vão mudando. E de acordo com que você vai mudando seus princípios de vida, de acordo com que você vai mudando o seu estilo de vida, né? Novas pessoas surgem e pessoas que não se enquadram mais nesses perfis vão se afastando. Isso é naturalmente, você não vai forçar isso. Não estou dizendo que você vai se isolar, não. As pessoas mesmo, algumas vão se aproximar de você, outras vão se afastar de você. Por quê? Porque os seus princípios de vida são outros, tá bom? Chegamos já no final desse vídeo. Para encerrar, última coisa, a santificação, né? Como processo desse novo nascimento. Primeiro, o homem, ele nasce de novo. E aí ele passa por um processo de santificação. Que processo de santificação é esse, Rony? É um processo, como eu estava dizendo, de estilo de vida. Os seus princípios vão mudar porque a sua carta, né, a sua base mudou. Antes, a sua base era suas próprias vontades, seus próprios desejos, seus próprios pensamentos, né? Agora, a base é Cristo. E o próprio Jesus fala isso quando ele diz: o homem prudente estabelece a sua casa sobre a rocha. Quando Jesus fala sobre isso, ele está dizendo que ele é a base da vida do ser humano. Agora não é Adão mais. A base da vida de quem está em Adão é seus desejos e suas vontades. A base agora de quem está nascido novamente da água e do Espírito, a sua base é Cristo. O apóstolo Pedro, fala que Cristo é a pedra angular, é a pedra pela qual surge todo e qualquer fundamento. Então, Cristo é a nossa pedra, então é o nosso novo estilo de vida. E o processo de santificação, ele é isso. O Espírito Santo, ele vai nos reeducar. O Espírito Santo, ele vai nos fazer novamente novos gostos, nova cultura, novo costume. E é por isso que quando Deus chama Abraão, ele diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. O que quer dizer isso? Sai do meio da cultura que você foi inserido e que você aprendeu, porque eu vou fazer de ti uma nova nação. Ou seja, ele iria transformar, haveria um processo ali de santificação em Abraão. Abraão passaria por um processo de novas culturas, novo fundamento. Ele seria fundamentado novamente em outra cultura. A partir daquele momento, ele não seria mais governado pela casa de seu pai. Então, ele não teria mais como Deus os deuses do seu pai, mas sim os deuses, o único e verdadeiro Deus. O único e verdadeiro Deus. E a partir daquele momento, ele viveria
comeria, andaria a partir do processo que Deus o educaria. Então, o novo, para encerrar, que o vídeo já está ficando grande, para encerrar, o novo nascido, ele passa por um processo de santificação. Ele vai largar costumes que não se enquadram dentro do seu novo estilo de vida. Então, o homem, a partir do momento que crê em Jesus, ele tem o seu, como é que eu posso dizer? O seu interior mudado. Então, isso vai criar nele novos costumes e novas culturas. Tá bom, gente? Espero ter esclarecido essa lição para você. Que Deus ele possa te abençoar. Que Deus ele possa renovar as suas forças. Tá bom? Deixa o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva. Tá bom? Vou deixar a minha rede social aqui embaixo para que você possa me seguir lá nas redes sociais. Que Deus ele venha te abençoar. Esse foi o vídeo de hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente!